Mais uma vez, bem-vindo a todos aqui no nosso grupo virtual, nosso GEAC. Para mim, é um prazer estar de novo com vocês, né? Eu que quase não estou aqui nessa sala, mas hoje o tema é sobre o nosso pai do Espiritismo, né? O nosso Denizar Rivail, o nosso pseudônimo Allan Kardec. E aí, cabe a gente lembrar que 3 de outubro, né, é a data do nascimento de Kardec. Mas antes de falarmos sobre Kardec, a pessoa Kardec, vamos entender quem foi Kardec e qual o ambiente que Kardec viveu, qual foi o meio que Kardec viveu, para que ele pudesse trazer com tanta firmeza e com tanta certeza, para que ele pudesse nos entregar uma doutrina de renovação. Essa é importante, pessoal, é uma importância da maior gravidade. Entregarmos uma doutrina que é ferramenta para uma transformação da humanidade. Não é de um grupo espiritual, não é de um povoado, não é de uma cidade, é de todo o planeta, nas costas de um homem, Allan Kardec. E a gente tem que voltar um pouco para poder captar, para poder entender Kardec, para poder compreender Kardec, a gente tem que voltar um pouquinho no passado, entender o ambiente, o meio que Kardec viveu. A gente temos que voltar um pouquinho lá para a época do Iluminismo, 1600, 1700, onde a humanidade estava caminhando para sair do período do obscurantismo intelectual. Obscurantismo no sentido de que realmente, naquele instante, o homem não tinha ainda a capacidade de perceber tudo que a gente percebe hoje. Existia um grupo de espíritos encarnados com outro propósito, ainda vivendo um outro propósito. Portanto, nós temos que olhar com um olhar de momento daquele grupo. Eram espíritos que viviam ainda uma época de pouco conhecimento. Portanto, tudo que era não compreensível, tudo que não era entendido, era considerado como maravilhoso, como sobrenatural e como dogmas. E assim vivíamos presos, amarrados nesse instante da humanidade. E aí a humanidade cresce, evolui intelectualmente e chegamos ao período do Iluminismo. E aí realmente a humanidade cresceu intelectualmente. E uma das grandes chaves do Iluminismo é que ele trouxe um instante da razão. Tudo tinha que ter uma razão, tudo tinha que ter uma compreensão, tudo tinha que ser entendido. E baseado nesse princípio da razão, que foi o carro-chefe do Iluminismo, né? O que aconteceu? Todos aqueles momentos, aqueles instantes do passado foram simplesmente relegados, porque tudo que era necessário, todo conhecimento era necessário trazer a razão. E aí tivemos a filosofia que veio com Voltaire, com Kant, trazendo o homem ao pensamento, trazendo as questões da sociedade, a questão do homem, a questão de tudo que envolvia o homem. E junto com esse movimento da filosofia que fazia o homem pensar, fazia o homem já conceber, raciocinar o porquê das coisas, trazia o homem a ideia, o pensamento. Esse foi um propósito da filosofia, apesar de ainda materialista, ainda trazendo só as concepções materiais do homem como homem e sociedade. As questões espirituais ainda estavam um pouco afastadas, porque ainda não se tinha o conhecimento das coisas espirituais. E a partir do momento que não se tinha esse conhecimento, é lógico que, se você não podia mensurar, não podia tratar, não podia cuidar desse conhecimento, ele simplesmente era afastado e colocado como uma coisa mística, um misticismo.
E assim, nesse momento, veio o momento do pensamento. Tanto é que, mais à frente, Augusto Comte trouxe a ideia do positivismo, né? Que era que você tinha que experimentar e tratar tudo com bastante... Né? Trazer a razão, o pensamento, colocar o crivo da razão, né? Experimentar tudo, colocar sobre um olhar mais cuidadoso. E mais à frente tivemos a grande profusão dos nossos cientistas. Então, a ciência veio muito forte. E aí a ciência veio desbravando o quê? Todas as leis que nós não conhecíamos, que sempre existiram e que sempre fizeram parte do contexto da criação. Mas nós não tínhamos ainda o domínio dessa ciência. Não tínhamos o domínio. Aí tivemos a presença de Newton, Planck, todos esses que trouxeram tantos conhecimentos. Aí podemos compreender como é que as leis se regulavam, força e reação, lei da gravidade, e aí fomos descobrindo um campo novo, fomos alargando a nossa consciência numa intelectualidade forte. Aí trouxemos a questão da arte, trouxemos a questão da música, Beethoven, Mozart, Schumann, e veio toda essa pleide de espíritos trazendo toda uma concepção intelectual para a humanidade, tão necessária naquele tempo, tão importante para nós. Tanto é que existe um marco, né? O pós e o antes desse momento. E aí, a partir disso, avançamos para o século XVIII, XIX, século XX, e aí está hoje no século, né, XXI, com toda essa capacidade de conhecimento. A gente desbrava tudo, o homem pisa na Lua, o homem desbrava a questão da teoria da relatividade, já se tornou uma outra teoria, já aprofundou o conhecimento, mas as bases estavam lá, as bases começaram nesse momento. Mas começaram um pouquinho antes, porque toda a ciência se apoia no conhecimento anterior. Portanto, a astrologia certamente foi a base da astronomia, né? A alquimia foi a base da química, da física, todos eles. Então, todo instante, todo momento teve a sua razão de ser e teve a sua importância de acontecer. E aí o ser humano cresceu em intelectualidade, em conhecimento, começou a dominar, né? Começou a dominar os efeitos da natureza, começou a vasculhar, penetrar, desde do pequeno microcosmo, né, até o maior ser humano começou a dominar e a entender todo esse cenário que sempre fez parte da natureza. E aí, como nada vem por acaso, as potencialidades espíritas, né, o governador do planeta, o que ele fez? Olha, se existia um momento da intelectualidade, se tinha um instante do saber, era necessário trazer o quê? Naquele momento, era necessário apresentar as questões espirituais. Porque nesse contexto o homem ainda era vazio, o homem não tinha nada. O homem era uma coleção de dogmas, mas espiritualmente o homem era vazio. Então a espiritualidade percebeu que um instante certo para trazer o conhecimento das coisas espirituais era aquele instante. Era aquele desabrochar de conhecimento que precisava vir junto com a intelectualidade, com a inteligência, com o saber, as questões espirituais. E aí, carreado pela espiritualidade, com todo o controle da espiritualidade, porque nós somos tutelados pela espiritualidade, a humanidade ela é tutelada por uma grande constelação de espíritos superiores que conduzem os nossos passos. Portanto, tudo que ocorre na Terra, como a gente estuda nos estudos de segunda-feira, tudo que ocorre tem um controle, tem uma ordenação dos fatos. E aí, junto com essa profusão de conhecimento, a potencialidade espiritual nos apresenta a doutrina espírita. E escolhe, por incrível que pareça, escolhe um francês. Incumbiu um francês de apresentar uma doutrina, uma revelação, que é uma outra força da natureza desconhecida. A gente já tinha descoberto todas as forças da natureza material, a gente estava começando a dominar todas as leis da matéria.
Tanto é que Newton trouxe as questões da mecânica, Planck, a matemática. A gente dominava. Nas questões materiais, o homem já tinha um certo domínio. Mas as questões espirituais, a gente tinha pouco ou nada. A coisa ainda era muito mística, ainda era muito fechada, um conhecimento de poucos, restrito. E era necessário apresentar à humanidade essa terceira força da natureza, essa segunda força, esse outro lado de uma lei que sempre existiu. Apenas nós não tínhamos no instante o conhecimento dessa lei. Ela é uma lei, assim como as leis da matéria, são as leis do mundo espiritual. Faz parte de todo o contexto, todo o conteúdo da construção divina. E aí a potencialidade, os espíritos encarregados do nosso governo, escolhe um francês. Mas vamos perceber as características, por que esse francês foi escolhido? O que deu bagagem para esse francês ser o ser encarnado que fosse apresentar uma outra lei de Deus, fosse trazer para o homem uma lei desconhecida, totalmente desconhecida. E aí a gente encontra Rivail Denisard, né? Um francês que nasceu em Lyon, família de pai juiz, a família dele todinha tinha ligações com a questão da justiça, né? Eram seres influentes, famílias de pessoas que tinham um comportamento de uma certa índole. E esse francês, estudioso, ao começar seus estudos, conclui o seu ensino médio na Suíça, tendo o seu mentor e o seu mestre Pestalozzi, um francês que concebeu toda a sua vida antes do doutrina espírita para a questão da educação, desenvolveu temas, desenvolveu formas, desenvolveu conceitos de educar, conceitos que países adotaram, França, Alemanha, trabalhos em faculdades daquela época, falava francês, falava alemão, falava italiano, falava holandês, falava inglês. Uma capacidade intelectual, um cientista, um intelectual. Um homem que poderia ser colocado como cético, como aquele que só se baseava na ciência, um cientista. Mas ele tinha as posições dele em relação àquilo que ele não conhecia. Mas, ao mesmo tempo, Kardec estava aberto para novos conhecimentos, para novas observações, para novos entendimentos. Ele não se refutava em aprender, em conhecer. Essa era uma das características de Kardec, por isso que ele foi o encarregado de colocar, de traduzir o ensino dos espíritas para todos nós. Então, Kardec, com essa gama de conhecimento, com essa importância, Kardec tinha cadeira de filosofia, de química e de física na faculdade. Kardec escreveu vários livros. Kardec tinha projetos sociais de educação para os mais humildes. Kardec era um homem à frente do tempo. Kardec tinha um sentido de justiça social pleno. Era um homem moderno. Para a época, moderno. E Kardec foi convidado pelo aquele grupo que ele participava a conhecer um processo que já todos nós já temos um pouco já ouvimos falar, né? Eu creio que todos já tenham ouvido falar. Kardec foi convidado para conhecer um momento da humanidade chamado mesas girantes. Kardec foi convidado por aqueles que ele tinha, fazia parte do meio deles, né? Da sociedade a qual ele fazia parte. Kardec foi convidado para conhecer como é que se processava isso. Era comum à época as famílias mais nobres, mais abastadas, ou aquelas mais influentes, participarem dessas brincadeiras para isso. Era comum.
E Kardec, no primeiro contato com esse conhecimento, no primeiro contato com essa atividade, aquilo, de certa forma, não despertou a atenção dele. Ele achou que as coisas não se encaixavam e que aquilo ali tinha uma certa, um misticismo, uma coisa de criança, uma coisa de, né, que não trazia nada que fosse palpável. Porém, Kardec continuou e foi convidado novamente e continuou participando. E aquilo foi entrando em Kardec, aquilo foi absorvendo Kardec, aquilo foi penetrando em Kardec e foi despertando Kardec a curiosidade de estudar aquele caso. Poxa, Kardec era o cientista. E como cientista, ele tinha a curiosidade de observar os fatos. Era uma característica da época, né, do momento todo, né, da observação. Fazia parte da ciência, né? E Kardec, por assim só, começou a observar aquilo e viu que as ideias, que os momentos, que toda aquela cena tinha por trás uma questão. Ele percebeu que tinha uma inteligência, tinha uma coisa que dizia que existia uma razão. Aquelas batidas, aqueles movimentos não eram por acaso. E é importante a gente sempre saber, sempre procurar entender que não existe o acaso. A espiritualidade, aqueles que governam o planeta, perceberam que, para chamar a atenção naquele instante de uma doutrina que ia ser apresentada, o recurso que eles usaram foi o recurso da mediunidade de efeitos espirituais, né? Da mediunidade de efeitos. Então, aquele instante, aquele momento, toda a profusão das mesas girantes, das cestas escrevendo nas tábuas de ardósia, nas pedras de ardósia, tudo aquilo tinha uma razão de ser, tudo aquilo tinha uma razão para despertar todos nós, para despertar as pessoas daquele instante. E outra situação bastante interessante, o ambiente que aquilo foi criado, que aquilo aconteceu, era um ambiente das pessoas que tinham a capacidade de observar e tinham a capacidade de extrair aquele conhecimento e tinham a capacidade de entender. Então, era para as pessoas que tinham mais conhecimento, que tinham um pouco uma posição social, uma capacidade de compreensão melhor. E assim foi necessário que tenha sido. E Kardec começou a operar sobre esse estudo, começou a trabalhar sobre essas mesas girantes. E esse processo foi se avolumando de tal forma que ele passou a se dedicar inteiramente a esse trabalho. A partir daquele instante, Kardec começou a colher informações, a trabalhar com médios, a trabalhar com todos aqueles que traziam essas informações, e Kardec começou a colher aquela profusão de informações. E aí, meus irmãos, é que a gente tem que perceber a importância de um homem. Aí que está a importância de Kardec, a forma de proceder de Kardec. Porque se fosse uma pessoa comum, se fosse uma pessoa que não soubesse dar o trato necessário com aquilo que estava por vir, esse conhecimento todinho iria se desfazer. Esse conhecimento talvez ele não fosse nem ser concebido, quiçá ser concebido. Da importância de Kardec de saber que um cientista iria saber traduzir todas as informações do mundo espiritual, um mundo inexplorável, um mundo desconhecido, uma situação totalmente desconhecida por todos. E Kardec foi alçado a essa responsabilidade de lidar com esse novo, com esse conhecimento novo. Agora, você imagina você conceber um diálogo com os espíritos, mas não apenas um diálogo, mas o substrato daquela informação. O que tirar daquele diálogo com o espírito? O que nós tiraríamos de um diálogo com os espíritos se fosse nós convocados a trabalhar no lugar de Kardec? Quais seriam as nossas perguntas? Então, essa é a importância de Kardec no trato com os espíritos, no cuidado.
E assim, e por isso que tinha que ser com Kardec, e tinha que ser do jeito que Kardec era, com o lado cientista do Kardec, de observar, de colocar o crivo da razão, de colocar a contraprova, de trazer mais informações, de buscar informações em outros lugares, de trazer o máximo possível de informações e de colher provas, de colher resultados. E ele diz claramente que os fatos, que o conhecimento que levaram os fatos, a teoria que levaram os fatos, não foram os fatos que levaram a teoria. Então, foi a teoria que ele concebeu e que ele percebeu através do ensino dos espíritos, e ele chegou aos fatos, às conclusões. Por que que tem dificuldades de perceber a morte? Por que que o espírito sofre? A questão do mundo espiritual, como é que os espíritos se comportam no mundo espiritual, qual a relação do mundo espiritual com o mundo material. E assim ele foi concebendo cada informação. E de cada informação dessa, de cada teoria que ele concebia, ele trazia um fato. Portanto, essa é a responsabilidade de Kardec para todos nós. E aí, quando a gente vai lá no livro O que é o Espiritismo, a gente tem a seguinte concepção aqui, ó. O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como das suas relações com o mundo corporal. O Espiritismo o que é Espiritismo é claro, a definição é clara. Ele é uma ciência. Por que ele é uma ciência? Porque assim tinha que ser uma ciência. Porque se ele viesse de uma outra forma, se ele viesse com uma revelação, se ele viesse através de um homem apenas, trazido por apenas um homem, ele seria descartado por aquele instante, porque aquele instante não aceitava esse tipo de concepção. Para aquele momento, nada que fosse provado, que fosse mensurado, que fosse observado, era descartado. E assim ele tinha que vir como ciência. E Kardec usou a ciência para traduzir a doutrina espírita. Ele observou, ele colocou à prova o crivo da razão, a universalidade do conhecimento dos espíritos. Ele ele aplicou vários conhecimentos para traduzir o ensino dos espíritos. E essa é a importância de Kardec. Por que disso? Porque simplesmente era um novo conhecimento, uma nova lei da natureza, só que é uma lei do mundo dos espíritos. E aí Kardec traz esse conhecimento para a gente, e seguindo aqui no que é Espiritismo, ela é bem claro. O Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas relações. Então, Kardec observa, Kardec estuda, Kardec tira a informação dos espíritos, percebe por que o espírito sofre, por que o espírito tem dificuldade de se libertar do corpo, por que o espírito... por que há as interações espirituais, as influências espirituais, o que dimanam isso? Qual é o resultado disso para todos nós? São as consequências morais. E daí ele tira a sua doutrina de perfeição, a sua doutrina de renovação para todos nós. Na Gênesis, no item 13, ele fala que a doutrina espírita ela tem um triplo, o caráter da revelação espírita. Ela tem três condições do caráter da revelação espírita. Ela provém da fonte divina, a iniciativa partiu dos espíritos, mas a elaboração é o resultado do trabalho dos homens. O caráter da revelação espírita são três aspectos. Ela provém de Deus. Foi um instante necessário, foi um momento necessário que nós tínhamos que ter conhecimento das questões espirituais. Foi trazida por quem? Foi trazida por uma pleide de espíritos, de todas as categorias, de todas as classes. Desde aquele sofredor até o que tinha uma condição melhor. E Kardec ouviu todos, absorveu o conhecimento de todos, não descartou nenhum. Mas ela foi o quê?
ela não nos foi dada pronta. Ela não foi entregue pronta, uma doutrina pronta, concebida, não. Ela precisou ser estudada, precisou ser trabalhada, precisou ser observada. Aí que eu falo, aí que eu trago para os dias de hoje. Por que a gente sempre bate na tecla que é necessário? Por que é necessário estudar a doutrina espírita? Por que o espírita só fala em estudar a doutrina espírita? Porque ainda hoje a gente precisa estudar a doutrina espírita. A gente precisa colocar os ensinamentos espíritas, a observação, a razão. O médium que não estuda, o médium que recebe, que não trata as informações do mundo espiritual, é um médium que vai sofrer influência de informações que podem levar ele a uma condição difícil. Por isso que é necessário a gente estudar, o médium estudar, aquele que deseja aprender, estudar, entender a doutrina espírita. A doutrina espírita ainda é necessário para todos nós a compreensão, o entendimento. E aí Kardec traz essa questão dessas três condições para nós. O caráter da revelação espírita, ele é triplo. Provém de Deus, foi passado pelos espíritos, mas nós que temos que tirar o ensino. Começou com Kardec e hoje nós temos a responsabilidade de conduzir a doutrina espírita, de estudar e transmitir a doutrina espírita para tanto quanto precisa. E ela veio no instante em que a providência divina sabia que a humanidade precisaria dessas informações. Um instante necessário que a providência divina definiu, o homem vai precisar, a partir de agora, conhecer as questões espirituais para que sirvam de auxílio a ele passar por todo esse momento de transição. Para que ele possa compreender por que as coisas se processam no planeta Terra. Por que há a questão da prova, da expiação, do sofrimento? Por que há tanta dicotomia, tanta diferença entre nós? Por que um berço de ouro, por que o outro sofre, por que o outro tem doença? E é assim a providência definiu como necessário que nós passássemos a conhecer essa lei da natureza. E aí, qual é, para a gente começar a trabalhar no texto, qual é a importância de Kardec para o progresso da humanidade? O que vocês definem que seria mais importante hoje? O que Kardec trouxe de mais importante para nós hoje? O que é tão necessário para nós como sociedade hoje? Primeira providência que Kardec fala, inclusive no discurso que ele fez lá em Lyon, em que ele foi convidado a participar de um banquete, e que ele faz um discurso, um belíssimo discurso, né? Está na Revista Espírita de 1962, se não me engano, em que Kardec fala que o Espiritismo veio principalmente destruir o materialismo, desconstruir nosso pensamento material, trazer a questão da existência do espírito, trazer a questão da existência do mundo espiritual, trazer as relações entre o mundo espiritual e o mundo material, trazer as influências do mundo material sobre o mundo espiritual. Essa relação entre os dois, esse intercâmbio entre os dois. Aí que está, isso aí a gente pode até conceber, até tentar que não seja, pode não ser uma coisa tão de grande importância, porque talvez a gente não esteja alcançando ainda a grandiosidade disso. Um mundo que era desconhecido até certo ponto, e o homem carregado de apresentar esse mundo para a humanidade foi Kardec. Foi colocado nos ombros de Kardec conceber, entender e passar para nós todas essas leis que regem matéria e espírito e Deus, matéria, espírito e Deus. Trazer essa composição divina, Deus, matéria e espírito, e todos se entrelaçando, funcionando, né, com intercâmbio. É uma responsabilidade muito grande que foi dada para Kardec. No item 20, seguindo essa linha de pensamento, ele fala assim, no item 20 da Gênese:
Esse conhecimento não pode deixar de trazer, em si generalizando, uma modificação profunda nos costumes, no caráter, nos hábitos e nas crenças, que tem uma tão grande influência sobre as relações sociais. É toda uma revolução que se opera nas ideias, revolução tanto maior quanto mais poderosa, quando não está circunscrita a um povo, a uma casta, mas que atinge simultaneamente pelo coração todas as classes, todas as nacionalidades, todos os cultos. A doutrina espírita é para o planeta. Não é para um grupo, para um povo, para um momento. É para todos nós. É um plano de regeneração para a humanidade. Seja em qualquer país que tiver, seja em qualquer crença que tiver. A doutrina espírita é a chave da renovação, transformação moral do homem. Junto com a inteligência, a renovação moral, para que a gente possa realmente ser o espírito pleno, como foi proposto para Deus, para todos nós. Nós somos seres criados à perfeição, seres perfectíveis. E é necessário que a gente tenha essas duas pontas de conhecimento. E a doutrina espírita, ela traz a outra ponta, a ponta das questões espirituais que nos levam à questão moral. Mais à frente, no livro A Gênese, ele é bem claro aqui, onde ele deixa a seguinte informação. Quais seriam as bases filosóficas que servem de apoio, de entendimento para todos nós? Que a doutrina deixa muito claro para todos nós. Item 30 da Gênese. A ideia vaga da vida futura acrescenta a revelação do mundo invisível que nos cerca e povoa o espaço, e com isto precisa a crença dar-lhe um corpo, uma consistência, uma realidade no pensamento. Definiu os laços que unem a alma ao corpo e levantou o véu que escondia os homens, o mistério do nascimento e da morte. Pelo Espiritismo, onde vai? Por que está na Terra? Por que sofre temporariamente? E ver por toda parte a justiça de Deus. Essa é a base filosófica para todos nós que está incutida na doutrina espírita. São os pontos, são os pilares, são as vigas mestres para nosso entendimento da doutrina espírita. Então, quando ele fala que a questão do mistério do nascimento e da morte, quando ela nos traz que nós não estamos aqui pela primeira vez, que nós já temos uma vida passada, nós já vivemos em outras épocas, que saem em outros planetas, que a vida não se concebe ao nascimento, que trazemos intuições, que trazemos conhecimento, e isso é mais do que provado na sociedade, quando vem uma criança com uma virtude, com um conhecimento que a gente, quiçá, imagina. Quando Mozart tocou ao piano um concerto que os estudiosos da época levaram mais de 20 anos estudando. E aos 9 anos, Mozart toca um concerto completo. Aos 9 anos de idade. O que explica isso? Se nós saímos da matéria simples, iguais, o que explica essa criança ter essa potencialidade musical? Somente a doutrina espírita. A questão da morte, que nos aflige tanto, que nos preocupa tanto, onde a doutrina espírita desconstrói a morte, essa morte que a gente carrega ainda, escura, tétrica, pesada. E ela fala que não é assim, a vida continua. Os laços não se rompem, apenas há uma transformação de um instante material para um instante espiritual. Mas não se perde nenhuma afeição, nenhum laço, nenhuma amizade, nenhum afeto não se perde. Apenas um instante, há-se uma separação natural, porque não pode viver matéria e espírito. Há-se de viver cada um no seu meio necessário. Onde aí ele diz que, ao passar por um mundo espiritual, os grupos familiares continuam sendo grupos familiares, os grupos de amigos continuam sendo grupos de amigos.
que ao passar para o mundo espiritual, a gente vai ter a possibilidade de continuar a nossa caminhada de aprendizado, de crescimento, quando ele traz também a questão da justiça divina. E o Cristo fala isso no Sermão da Montanha. Bem-aventurados aflitos, porque eles serão bem-aventurados os que têm sede de justiça, porque eles serão consolados. Então, a gente vê uma justiça no mundo que a gente não compreende, mas é a justiça do homem, uma justiça imperfeita ainda, uma justiça que não alcança o nosso raciocínio ainda, não tem uma compreensão exata, não sabe dar o peso e a medida correta ainda. E ele traz a justiça plena para todos nós. Aquele que está olhando sobre todos nós, está verificando todos os nossos atos, e que vai propor a cada um, através dos seus atos, o recomeço, ou a regeneração, ou a correção necessária. Não há um fim, não há um término da existência, não existe apenas duas opções. Ou uma opção eterna, porque alguém, por uma fatalidade qualquer, fez uma escolha errada, ou simplesmente uma adoração eterna, sem trabalho, sem crescimento, que certamente o espírito, com pouco tempo, vai ficar enfadonho e vai querer mudar a sua condição. E a doutrina espírita apresenta esse Deus de justiça, de misericórdia, onde ninguém está afastado e ninguém está relegado ao segundo plano, todos, sem exceção. Por mais que a gente veja aquele que faz o pior mal para a humanidade hoje, na sociedade, por mais que a gente ache que aquele vai ter um merecimento, um castigo eterno, mas para Deus, não. Para Deus é aquele que se desviou do seu caminho por não compreender suas leis ainda, mas no tempo necessário a vida vai corrigir para que ele entre no caminho correto. E também a nossa questão evolutiva. A alma não cessa de crescer, a alma não para de crescer, nós estamos em constante evolução, em constante aprimoramento. Se pegarmos a história do homem e voltarmos ao tempo das cavernas, onde estava quebrando as lascas de pedra para fazer a primeira ferramenta, onde estava batendo pedra com pedra para tentar trazer a primeira faísca para criar o primeiro fogo, e o que a gente faz hoje. E a gente pega um aparelho celular e a gente faz quase que tudo na palma da nossa mão. Tudo, se você quiser. Você acha que para Deus é a evolução material? Como é que a gente não pode conceber a evolução de nós, seres terrestres? Como é que a gente não pode conceber um Deus maravilhoso que nos dá a oportunidade de desenvolver aqui na Terra a nossa inteligência, o nosso crescimento intelectual, e não pode conceber o crescimento espiritual? E aí nós temos o nosso mestre, o nosso Kardec. Agora a gente tem a dimensão exata de Kardec. A responsabilidade que foi dada nesse homem no mundo espiritual de ser aquele que ia trazer a ferramenta de transformação para a humanidade. E a capacidade desse espírito aceitar. É lógico que ele não estava sozinho, porque tem um discurso bastante interessante no texto chamado Bibliografia de Kardec, que está no Que é Espiritismo, onde ele conversa com o espírito, que o espírito se autodenomina verdade. O espírito fala assim, mas o seu nome, ele fala assim, pode me chamar de verdade. E o espírito trabalha com Kardec esse tempo todinho, o espírito fica ao lado de Kardec, o espírito participa dos trabalhos de Kardec esse tempo todinho. Então, Kardec nunca esteve desamparado pelo mundo espiritual para essa incumbência que lhe foi dada a responsabilidade. Mas, acima de tudo, mesmo amparado por toda essa pleite de espíritos,
que foram responsáveis, como eu falei, na Gênesis, a tríade, que é o caráter da revelação espírita, né? Que é a informação trazida pelos espíritos, a coordenação dessas informações, mas, acima de tudo isso, a personalidade de Kardec, um cientista, um idealizador, um homem de futuro, um homem acima do instante da sociedade, um homem que pertinaz, um homem trabalhador, um homem que desenvolveu incansavelmente, concebeu incansavelmente uma gama de informações que até hoje a gente ainda tem dificuldade de compreender. Então, imagine o trabalho desse espírito à época. E assim nós temos que, como espíritos que somos, render homenagens a Kardec, agradecer a Kardec, agradecer imensamente a esse espírito, agradecer imensamente a oportunidade que ele dá a todos nós, sem exceção, de podermos atingir, podemos trilhar o caminho da nossa felicidade. É isso que Kardec apresentou para todos nós. A oportunidade de cada um, pelo seu livre-arbítrio, escolher o caminho da sua felicidade. Começar a trabalhar pelo seu bem, pelo seu melhoramento. É essa a imagem que a gente tem que levar de Kardec para todos nós. Não só aquele que, em certa época, em contato com os espíritos, trouxe uns ensinamentos e publicou em alguns livros. Não, é muito mais do que isso. Kardec foi muito mais do que isso. Que possa nos conduzir e possa nos fazer espíritos melhores. E assim, meus irmãos, a gente encerra os estudos dessa noite. Já são praticamente 19h20. Eu espero que eu tenha podido trazer um pouquinho de informação a todos. É sempre importante a gente voltar em Kardec e tentar entender Kardec, tentar perceber o que ele quer deixar para a gente, o que ele quis deixar para todos nós. E mais do que nunca, nós, espíritas, que possamos carregar essa bandeira de Kardec, assumir o compromisso de carregar a bandeira do espiritismo, que possamos estudar, que possamos destrinchar cada conhecimento e trazer não só para nós, mas que possamos levar para aquele outro que não tem a capacidade ainda, que precisa sorver, beber nessa fonte, que precisa entender por que sofre, por que as coisas da vida, por que a sua existência é um pouquinho mais pesada. E precisamos também participar, nós espíritas, desse processo de renovação do planeta. Nós estamos sendo convidados, todos nós, a participar desse processo de renovação. Nós somos os trabalhadores da última hora, aquele que está lá no livro do Evangelho segundo o Espírito, no capítulo 26. Nós estamos sendo convidados a trabalhar com Jesus na renovação do planeta. A renovação do planeta com a doutrina espírita à frente, com a bandeira da doutrina espírita. Mais uma vez, eu agradeço a presença de todos aqui da sala.